Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe de maneira gloriosa, amados irmãos. Eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra, quero falar um pouco da mente, porque vivemos um tempo, vivemos uma época onde muitas pessoas, mentalmente falando, têm enfrentado muitos dilemas, desafios, problemas, ou temporal, e você vai ver o porquê aqui nesta palavra. Romanos capítulo 12, versículo de número 3, diz assim a palavra de Deus: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Veja que a recomendação da Escritura é: não pense de si mesmo, além do que convém. Porque a Escritura nos recomenda a não pensar de nós mesmos além do que convém. Porque o pensamento humano, mentalmente falando, o pensamento humano lá na frente em Gálatas 4, a partir do verso 9, a Bíblia vai dizer que o pensamento humano é fraco e é pobre, ou seja, não podemos tomar decisão apoiado no nosso pensamento. A gente não pode se apoiar no nosso pensamento para decidir com relação a determinadas ou a determinados problemas. Porque como o pensamento humano é frágil, fraco e é pobre, se nós nos apoiarmos nos pensamentos humanos que é frágil e é pobre, a Escritura é quem diz isso, aquela decisão que você vai tomar apoiada no seu pensamento, ela não vai contribuir para o seu melhor. Ela não vai contribuir para o seu crescimento, ela não vai contribuir para te fazer alguém vitorioso, mas para piorar a sua própria situação. Porque o pensamento humano, a Escritura é que diz isso, é fraco e é pobre. Por isso diz aqui: não pense de si mesmo além do que convém. Há muitas pessoas que estão apoiadas no pensamento humano que é fraco e pobre, está deixando muitas pessoas depressivas. Há muitas pessoas que estão desistindo da fé por conta do pensamento humano que é fraco. Há muitas pessoas que estão deixando de sonhar. Há muitas pessoas que não têm força para enfrentar determinado desafio, porque está apoiado no pensamento humano que é fraco e pobre. Não pense de si mesmo. Se eu penso de mim mesmo, se eu penso de mim mesmo, do meu pensamento humano que é fraco e é pobre, esse pensamento humano só vai me acrescentar problema. O pensamento humano só vai me causar tristeza, fraqueza. O pensamento humano só vai me acrescentar o que é ruim e não o que é bom. O pensamento humano vai me causar fraqueza em vez de me tornar forte. O pensamento humano na minha vida própria vai ser um problema em vez de solução, porque o pensamento humano é fraco. Por isso a recomendação: digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pense com moderação, porque o pensamento humano é frágil. O pensamento humano, ele não vai nos dar uma visão panorâmica, uma visão geral do que está em nossa volta. Pelo contrário, como o pensamento humano é frágil, se eu viver tendo como base meu pensamento humano ou apoiado no meu pensamento humano, que a Escritura chama de frágil, vai haver momento que eu vou olhar em minha volta e eu vou desistir da minha própria vida. Vou desistir dos meus sonhos, dos meus objetivos, porque o pensamento humano sendo frágil, como a Escritura afirma isso, vai haver momento que eu vou olhar em minha volta e vou me encontrar sem saída, sem opção. Vou olhar em minha volta, não vou ver as pessoas que minha volta deveria estar. Eu vou olhar em minha volta, não vou encontrar solução para o problema, porque estou apoiado no pensamento humano que é frágil. Ou seja, todos que se apoiam no seu próprio pensamento, nos dias de luta e de batalha, não vai ter força para enfrentá-lo, para suportá-lo, porque está apoiado num pensamento fraco. Ou seja, temos que passar pela substituição de pensamento, como diz aqui no mesmo Romanos 12:2. Abrir mão do nosso pensamento humano, não viver apoiado no nosso pensamento humano, mas passar por essa transformação e renovação da mente e viver ou tomar decisão apoiada no pensamento de Cristo e
não no nosso. Porque muitas pessoas não suportam as lutas. Porque muitas pessoas não suportam o problema. Porque muitas pessoas desistem do sonho. Porque muitas pessoas desistem da fé. Porque muitas pessoas desistem do casamento. Desistem do chamado. Desistem de um propósito. Porque muitas pessoas desistem de algo que acreditou um dia. Porque está apoiado no pensamento humano que é fraco, que aí vem a tempestade do temporal, a pessoa desmorona, entra em depressão. Há pessoas que tiram a própria vida, porque está apoiado no pensamento humano. Adiante do problema, a pessoa não vê a saída, a pessoa vai lá e faz uma besteira com a própria vida, por estar tomando decisão apoiado no pensamento humano que é fraco. Na hora do problema, a pessoa vai esmorecer, vai desanimar, vai desistir. Tem que passar pela transformação e renovação da mente, tomar decisão apoiado não no pensamento humano que é fraco, mas no pensamento de Cristo que é forte. Tomar decisão não apoiado no pensamento humano que não pode nos acrescentar o que é bom, mas no pensamento de Cristo, porque o pensamento humano vai nos acrescentar o que é ruim, o pensamento de Cristo vai nos acrescentar o que é bom. O pensamento humano vai nos acrescentar fraqueza, o pensamento de Cristo vai nos mostrar que somos fortes em Cristo Jesus. O pensamento humano vai nos mostrar que nós não podemos coisa alguma. O pensamento de Cristo vai nos mostrar que tudo posso naquele que me fortalece. O pensamento humano vai tentar me fazer desistir por conta da fragilidade humana. O pensamento de Cristo vai dizer: vai dessa tua força, mulher, homem valente, mulher valente. O pensamento humano vai tentar de alguma forma nos desanimar, nos fragilizar. O pensamento humano vai tentar nos matar na fé. O pensamento humano que é fraco. O pensamento de Cristo vai dizer assim: levanta que eu sou contigo. O pensamento humano vai tentar nos convencer que não somos capazes. O pensamento de Cristo vai dizer que é Ele que nos capacita. Vai ser sempre o contrário. Então eu não posso me apoiar no pensamento humano, porque senão vou desmoronar mais cedo ou mais tarde. Por isso muita gente está desistindo. Por isso muita gente está perdendo a fé. Por isso muita gente não tem força para lutar. Por isso muita gente está abandonando os seus sonhos, porque estava apoiado no pensamento humano. Aí no temporal a pessoa desmorona, não suporta. Mas aquele que está apoiado no pensamento de Cristo, vivendo o pensamento da fé, não o pensamento derrotado, porque o pensamento humano é derrotado. O pensamento humano pensa pequeno. O pensamento humano é fracassado. O pensamento humano ele nos prende, nos escraviza. Mas o pensamento de Cristo diz que possamos sonhar, porque Cristo realiza sonho. O pensamento de Cristo nos faz pensar grande. O pensamento de Cristo nos faz acreditar que o amanhã será melhor que o hoje. O pensamento de Cristo nos faz acreditar que vamos ser vitoriosos, que somos fortes, que somos capazes e que nele conseguimos e possamos todas as coisas. Sempre o contrário. O pensamento humano é frágil, senhoras e senhores. Então nunca tome nenhuma decisão apoiada no pensamento humano, mas do pensamento de Cristo que é forte. Talvez é o que está faltando para alguns, por isso tem muita gente desistindo. Há muita gente abandonando a fé. Há muita gente que não acredita em si mesmo. Tem pessoas que olham para si e pensam assim: eu não sou capaz, eu não consigo. Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou suportar esse problema? Como é que eu vou dar conta de tudo isso? Há situações que, se a gente ver pelos olhos humanos, se a gente pensar com o pensamento humano, a gente vai desistir de tudo. Mas se a gente tomar decisão apoiada no pensamento de Cristo, ver pelos olhos da fé, que é os olhos da alma, os olhos do coração, ver com o pensamento da fé, o qual é de Cristo, a gente vai pensar: é verdade que é uma batalha, é uma guerra, é uma luta, mas eu vou sair vitorioso, porque aquele que está comigo é maior do que o problema que se levantou contra mim. Viver sempre o pensamento da fé e não o pensamento de fraqueza. Viver sempre o lado da fé, o lado positivo, que é o pensamento de Cristo, e não o lado negativo, que é o pensamento humano. E aí eu finalizo com uma pergunta: qual desses dois pensamentos você está vivendo? O negativo, o pensamento humano, ou o positivo, o pensamento de Cristo? O pensamento da fé, que é o de Cristo, ou o pensamento fracassado, que é o pensamento humano? Por isso muita gente tem desistido. Pessoas que não acreditam em si mesmo. Pensamento humano que é fraco e que é pobre. Qual desses dois você está vivendo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.